Esse vídeo é patrocinado pelo meu xará, Dr. Gabriel Miranda. Abraço, Gabriel, muito obrigado. E vamos com o primeiro react da temporada 2026. Ainda estamos em 2025, mas a temporada 2026 já começou na pré-temporada e o professor Luizinho Vieira deu sua primeira entrevista coletiva não, né? Tem uma primeira entrevista à assessoria de comunicação ao meu querido Victor Cardeal e vamos ver aí o balanço dos 10 primeiros dias da pré-temporada do Confiança. Eu tenho um outro vídeo que eu acabei de gravar, não sei quando sairá esse react, então pode ser que já tenha até passado um pouco mais que 10 dias, mas enfim, o espírito vocês sabem mais ou menos. Vamos ver o balanço desses primeiros dias, vamos ver se ele vai falar das contratações, da projeção para a temporada que vem. Enfim, muita coisa tem para ser falada nesta entrevista, então vamos ouvir aí a palavra do professor Luizinho. React costuma demorar, eu já tô falando até demais, então larga seu like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, seja membro, você já conhece todo o protocolo. Beleza? Então vamos lá com Luizinho Vieira. Boa tarde, estou satisfeito com a entrega dos atletas, né, o comprometimento em relação ao modelo de jogo, a parte física, que é muito importante nesse início. Literalmente a gente condicionar bem o time, né? E óbvio que no início a ênfase é a parte física também, né? Mas nunca abdicando de poder trabalhar em conjunto todos os elementos que a gente necessita para poder fazer um bom ano. E esse comprometimento, o dia a dia é muito importante. Então, de arrancada aí, estou muito satisfeito com o desempenho dos atletas nesse início de ano. Professor, confesso. Bem, ele fala da arrancada, né, como a dedicação dos atletas na questão física. É o que dá para fazer nesse início, os jogadores estão voltando de férias, precisam se condicionar. A gente vê como o futebol tem sido cada vez mais físico, cada vez mais exigente fisicamente. A gente já viu problemas do Confiança em morrer no segundo tempo. O próprio ano passado, claro que não foi problema da preparação física, mas em jogos-chave da temporada, como por exemplo o jogo contra o Ceará na Copa do Nordeste, o time morreu fisicamente. Claro que aquele jogo teve uma entrega maior, não foi um problema da preparação, mas só ilustrar como se um jogo daquele já exigiu, imagina se a gente tivesse esse nível de desgaste ou então esse nível de jogadores caindo em jogos normais. Isso não pode acontecer. O processo físico que segue aí com o Aaron Bach precisa ser feito, enfim. Resposta protocolar, vamos continuar. Já está em reta final, no processo de montagem do elenco. Então eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse grupo que foi montado, que está sendo montado, qual foi a sua influência nesse processo e o que a gente pode esperar desse time. A gente trabalhou em conjunto, né, de poder colocar nomes, uma lista extensa até em relação, baseado também no modelo de jogo, né? Então eu acho que isso é fundamental. O Diogo chegou a uma das primeiras colocações e também muito pertinente em relação à forma que a gente vai jogar, o estilo de jogo, enfim, para a gente não só montar um time, mas também trabalhar em cima de um padrão que é muito importante, né? De ter uma ideia de um novo Confiança que vem trabalhando nos bastidores. A gente trabalhou muito em silêncio também, porque é importante, né? E eu sei da ansiedade do torcedor de poder entender o que vem sendo feito, né? Mas também ele é importante, principalmente no começo, né? De arrancar de um modelo de jogo, de ir atrás das características para poder executar esse modelo. Como eu falei, tinha uma ideia, essa transformação do Confiança, mas de tudo que eu escutei e principalmente que eu vi agora, das pessoas que chegaram com uma mentalidade, não precisa nem falar de onde que veio, né? Do Flamengo, uma mentalidade totalmente importante para a execução. E para mim isso é fundamental, né? De ser humilde para poder não só falar da boca para fora, mas principalmente sair desse planejamento e poder colocar em prática. Isso a gente vem fazendo da melhor maneira possível. Um dos últimos
resposta importantíssima que ele falou agora, que ele falou justamente a transição do trabalho, a permanência dele, a chegada da SAF por meio do Diogo. O Diogo que é uma publicação de um patrocinador do Confiança, a Netis, já oficializou, ele é o CEO da SAF. Falaremos isso em outro vídeo exclusivo sobre o tema. E ele fala muito disso. Foram preparados muitos jogadores, foram trabalhados uma lista extensa de atletas. Esses atletas foram escolhidos e foi sendo montada a equipe de acordo com o estilo de jogo. Ou seja, a gente conhece como tem sido as SAFs pelo Brasil. As SAFs pelo Brasil, elas costumam ter uma longevidade de técnico maior do que costuma ter os times dos clubes associativos. E muitos talvez vão dar o exemplo de SAFs conhecidas, como Botafogo, Bahia. Eu dou o exemplo do Maringá. O Maringá que teve aí, chegou a liderar, chegou a brigar nas cabeças durante a Série C, ficou várias partidas sem perder, ou sem vencer, quase caiu e só foi demitir o treinador na reta final para justamente escapar quando a coisa já estava indo, a vaca estava indo pro brejo. Então, a visão que eu tenho dessa resposta do Luizinho, pensando em termos de SAF, é um projeto de longo prazo, é um projeto muito calcado em Luizinho Vieira, ou seja, a SAF aprovou o nome do Luizinho Vieira. Eu imagino que se não fosse o nome do agrado, assim como tiveram outros profissionais que não eram do agrado da SAF e que foram dispensados ou não foram contratados, já estavam apalavrados e já estavam meio que confirmados no meio da torcida, ele não teria ficado. Ou seja, esse elenco foi montado inicialmente por Luizinho, chega a SAF, começa a dar o seu toque e começa a principalmente pensar em modelo de jogo. Não que o Luizinho não pensasse isso, mas com certeza com a injeção financeira e talvez até maior, a injeção de influência que a SAF tem por conta de, como o Luizinho falou, pessoas que vieram do Flamengo, time que hoje, no dia da gravação desse vídeo, ganhou mais um título, né, o Derby das Américas, e tá aí disputando mais um campeonato mundial, tá conseguindo montar um time muito mais possante, pelo menos em nomes, do que a gente vinha acostumado em pré-temporadas. Então, enfim, essa transição aí, projeto de longo prazo, e eu imagino que Luizinho Vieira vai ficar por muito tempo, só se uma tragédia acontecer nesse início de temporada, o que não deve acontecer. Então eu imagino que Luizinho Vieira deve ficar a temporada toda, e assim eu espero, porque eu não quero que nada de mal aconteça ao meu dragão. Enfim, resposta muito interessante, porque traz essas entrelinhas, né, da transição, a chegada da SAF, a montagem do elenco, as características que foram buscadas, enfim. Bela resposta aí para desanuviar, para a gente começar a entender e a montar esse quebra-cabeças que é a transição do associativo para a SAF, e a SAF agindo cada vez mais, né? Já tem mais de um mês que a SAF está atuando e a gente já está, como a gente está brincando, sentindo o dedo da SAF. Lá ele. Vamos continuar aqui com Luizinho Vieira. Doutor Gabriel Miranda é apoiador e patrocinador deste canal. Gostaria de agradecer muito a ele pelo apoio, pelo patrocínio e deixar um forte abraço para o meu xará, Doutor Gabriel. Contratados pelo Sassá, atleta que trabalhou com o senhor no Amazonas. Então eu queria que você falasse sobre essa chegada, de que maneira o senhor impactou essa decisão do Sassá, na decisão também do clube de ir atrás do Sassá, e de que maneira ele pode ajudar a equipe dentro de campo. O Sassá é um jogador já de um know-how, né, muito grande no futebol brasileiro e até mundial. Um jogador, a gente já trabalhou juntos no Amazonas e deu muito certo. Um jogador que é referência, não só o que ele já fez, mas no dia a dia, na cobrança com os atletas, na cobrança e na formatação não só de um time, mas um grupo que possa executar o que o futebol pede hoje. Eu acho que vai acrescentar muito, né? Um jogador importante, mas também ele serve para tudo isso, para poder produzir, para poder conduzir o grupo, né? Como ele tem uma importância muito grande dentro do processo, mas também os demais atletas, né? A gente trabalhar em conjunto, com a mentalidade forte, como ele tem, aí
eu não tenho dúvidas que ele vai nos ajudar muito e o torcedor vai, e já tem isso, né? Vai acreditando cada vez mais em tudo que a gente se planejou e a trabalhar forte, né? De uma forma que a gente possa colocar confiança literalmente forte, competitivo e com a mentalidade de como a SAF chegou, para nos colocar num patamar diferente. Professor, para finalizar, bem, ele falou de Sassá. Sassá que jogou com ele no Amazonas, subiu para a Série B com ele no Amazonas, foi campeão da Série C no Amazonas, e ele poderia ter falado mais sobre essa conexão, as conquistas de ambos, mas ele poderia até falar sobre a questão técnica. Ele falou rapidamente, mas o que ele deu a entender, e esse é um viés de Sassá que eu não conheço, é a questão de liderança. Parece que Sassá é um cara que é líder, inspira os jogadores, além do acréscimo técnico, talvez o fato dele ser esse cara que inspira, bom de grupo, não sei, pode ser que leve o Confiança a coisas grandes, como ele fez com o Amazonas na temporada de 2023. Eu falei sobre isso no vídeo que eu gravei sobre Sassá. Na época de 2023 eu fazia parte de um podcast chamado Bancada Norte e Nordeste, e um torcedor do Amazonas, no momento, falou que assim, que Sassá chegou um pouco fora de forma e ele fazia treinamento além do que o próprio Amazonas passava. Ele tinha seu personal, ele fazia todo um tratamento fora isso, que ele estava muito focado em retomar a carreira, retomar o protagonismo. Espero que ele ainda tenha essa mentalidade. Ele vem de uma temporada não muito boa no Criciúma. O fato dele ter chegado ao Criciúma, que brigou, estava na Série A até um dia desse, e brigou para subir até as últimas rodadas, já mostra que ele mostrou recentemente bom futebol. Não deu certo no Criciúma, talvez voltando para um ambiente um pouco mais de exigência menor. Afinal de contas, é a Série C, não é a Série B. Com um velho conhecido que é Luizinho Vieira, e tendo este papel de protagonista que foi dado a ele no Amazonas, pode ser que dê certo. Acho que a contratação de Sassá, que eu já tinha gostado, acho que eu gostei ainda mais depois dessa resposta de Luizinho. Realmente é para se empolgar. Continuemos aqui com o react do professor Luizinho. Estamos hoje exatamente um mês da estreia no Campeonato Sergipano, no dia 10 de janeiro contra o Desportivo Aracaju. Então, como você projeta esses 30 dias que a gente tem agora pela frente de preparação? Como eu falei, estou otimista em cima do comprometimento, né, que a gente já passou para os atletas o calendário, planejamento e principalmente a forma de jogar. Então, eu vou vender esse peixe para os atletas, né, e é muito importante agora a cobrança do comando técnico em cima da execução de todas essas ideias, né? Então é um processo natural, de muito trabalho também em relação a isso, né? De a gente fazer uma boa preparação. Tem mais 30 dias aí para a gente poder trabalhar bem, estudar tudo que vai ser feito e começar a crescer. Não chegar a 100%, mas começar num bom nível, né, de crescimento ao longo da competição, né? E que possa culminar com a busca incessante, né, pela execução do modelo, e eu tenho convicção absoluta que tudo isso que eu falei vai nos trazer um time competitivo e automaticamente vai brigar pelas vitórias e pelo campeonato. Bem, e essa foi a palavra do professor Luizinho Vieira. Uma coisa interessante que ele falou foi sobre a busca incessante pelas vitórias, a chegada, a cobrança, o projeto, modelo de jogo ser muito bem feito e os jogadores estarem comprometidos com esse projeto. Não adianta achar que o Confiança, que é naturalmente favorito a vencer o Campeonato Sergipano pela história, pelo tamanho construído aqui, só que esse ano nós temos um bicampeonato, viemos de um vice-campeonato da Série C, da Copa do Nordeste. Tem o fato da SAF estar investindo e trazendo jogadores que normalmente não chegam por aqui. Então tem todo um panorama, tem todo um ambiente que nos torna ainda mais favoritos, mas nós não seremos favoritos apenas no papel, apenas no nome. Tem que ter comprometimento, tem que ter trabalho, tem que ter entrega e tem que ter futebol. Daqui a um mês, data que eu gravo esse vídeo, Confiança entra em campo com a Desportivo Aracaju.
os olhos do estado vão estar voltados para a gente, os olhos do Nordeste talvez vão estar voltados para a gente, afinal a gente vem se credenciando a se tornar uma força emergente na região, e por isso a gente precisa que esses jogadores entendam que não é porque a gente vai pegar a Desportiva Aracaju, que vem de uma Série A2 do Sergipano agora, vamos pegar times de menor investimento, que o Confiança vai nadar de braçada. Nunca é. O que aconteceu no início do campeonato do ano passado foi um ponto fora da curva, e para repetir o sucesso que tivemos, precisamos de muito trabalho, muito comprometimento, e é isso que a gente espera. Acho que o ambiente está sendo forjado, está tudo sendo oferecido dentro do que pode. A SAF está ampliando algumas questões, a gente agora precisa que os resultados venham em campo. Contamos aí com o excelente trabalho do Luizinho Vieira, que já foi em outros momentos aqui no Confiança e em outros times. É isso, turma. Essa foi a entrevista do professor Luizinho Vieira, nosso react, enfim. Boa entrevista. Vitor Cardial é um craque na condução, conseguiu trazer os elementos aí que talvez fossem as grandes dúvidas da torcida. O que foi feito até agora, Sassá, e o que virá até a estreia no dia 10 de janeiro. Enfim, que sejamos felizes nessa estreia e que logo logo venha a polêmica do amistoso pra gente, quem sabe, ver esse time em campo. Enfim, é isso. Muito obrigado. Deixe sua opinião aí, o que é que você achou das primeiras palavras de Luizinho Vieira para 2026, pra gente seguir o papo desse vídeo na caixa de comentários. É isso. Muito obrigado a todos. Saudações proletárias e fui.